Olá, este é o Conexão. Segundo pesquisa do Núcleo de Estudos da Universidade de São Paulo, o Brasil é o país que mais registra linchamentos no mundo. O período entre 1980 e 2006 foi analisado e houve 1.179 casos, a maioria deles ocorridos no estado de São Paulo. Ainda segundo outra pesquisa da USP, a maioria das vítimas tem o mesmo perfil. São homens jovens, entre 15 e 30 anos, moradores de áreas periféricas, desempregados ou com profissões de baixo status social. O canal Futura lança o documentário sobre esta temática neste mês de maio. E no Conexão de hoje, nós vamos conversar sobre esta ação tão violenta com o Vladimir Seixas, que é o diretor do documentário A Primeira Pedra, e com Ivone Bezerra, que é coordenadora do projeto Uerê. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Já fora do ar, a gente estava trocando uma ideia aqui, já foi muito interessante observar o ponto de vista deles. Eu acho que você vai gostar também do que a gente vai conversar por aqui. Eu quero começar falando sobre o Primeira Pedra. Como é que surgiu a ideia de fazer um documentário para falar de um tema tão pesado? Primeiro, obrigado pelo convite. O documentário A Primeira Pedra, ele nasce de um amadurecimento da percepção de que o linchamento é um problema diferenciado, né? É um problema complexo e a partir do momento que você filtra as notícias de violência e tenta separar o linchamento como uma violência diferenciada, você começa a ficar atento como é uma violência cotidiana no nosso país. Né? E tiveram alguns substratos que chamaram a atenção de que são recorrentes no caso do linchamento, como, por exemplo, clichês de que bandido bom é bandido morto, enfim, a sensação generalizada de impunidade ou quase generalizada de que a impunidade é reinante no país. Então, eu vi na apuração que nós fizemos que você colocou um alerta, né, para quando acontecessem notícias de linchamento, você recebesse um alerta no seu e-mail. E você recebia com frequência? Exato. Quando a gente, na produtora Couro de Rato, que eu sou sócio, a gente decidiu fazer o documentário, eu criei um alerta do termo linchamento e toda notícia veiculada no Brasil que tivesse o termo linchamento mandavam para o meu e-mail. E diariamente eu recebia esses essas notícias. Diariamente? Exatamente. Gente, então, assim, tem dia que mais de um. Então, assim, são dados que a gente recebe que às vezes são até subnotificados, porque não existe uma sistematização de casos de linchamento. Entram quando uma pessoa é assassinada por linchamento, entra como mais um assassinato, e não como um caso de linchamento. Então a gente fica, isso eu vi com os pesquisadores, fica restrito a notícias de jornal, entendeu? Talvez esse dado de que nós temos um linchamento por dia no país seja até subnotificado. Não, é muito mais, porque a maioria dos linchamentos, que não são esses que você consegue chegar, não é? Ou fotografar, ou filmar, são pessoas que desaparecem e que você não sabe onde elas estão. E mas ninguém é culpado, Ninguém é culpado. Eu diria que, nossa, é muito mais gente que desaparece por assassinato por linchamento. A doutora Ivone até dando essa contribuição e você ficou até conhecida, até de uma forma assim, bem negativa para a senhora, né? Quando a senhora foi envolvida no caso daquele jovem que foi linchado, né? Por um grupo talvez de 15, por mais ou menos a informação que a gente tem é que foram 15 homens que agrediram aquele rapaz, o prenderam num poste. Como é que essa notícia chegou até a senhora? Aconteceu perto da sua residência? Aconteceu na minha rua, não é? E eu fui chamar, todo mundo ali sabe que eu lido com crianças e tal, e me chamaram e dizer, tem um menino ali amarrado num poste nu. Eu saí da minha casa e fui olhar e realmente o menino estava lá, com uma tranca de motocicleta no pescoço. Eu tentei conversar, a única coisa que eu pude tirar dele é que ele vivia nas ruas desde os 6 anos de idade e que frequentou a escola 1 ano. E o que eu fiz foi chamar a polícia militar e o corpo de bombeiros para tirar a tranca do pescoço e encaminhá-lo para o Souza Guiar. No caso, foi o hospital que ele foi. E essa foi a minha ação. Essa foi a sua ação. A gente está até vendo matérias da época do crime, assim, foi uma coisa que chocou muita gente, mas a senhora também recebeu uma repercussão negativa, né, de pessoas que estavam apoiando esse ato de violência, né? Olha, eu acho que nós chegamos num ponto na sociedade brasileira onde as pessoas estão cansadas do estado de caos. Não é? Então, vamos dizer que aquele menino, acredito que ele era um menino que assaltava nas ruas desde muito tempo, se ele estava desde 6 anos na rua, e que tenha sido preso várias vezes, encaminhado ao Degase várias vezes e que voltava para a rua. Então, a impressão das pessoas, o que elas me dizem, é que é impunidade, que você não recupera ninguém. Você simplesmente prende,
se consegue prender e depois solta de novo e a pessoa não tem, digamos, uma recuperação e continua a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que o linchamento é o cansaço da sociedade por esse estado onde não há governo, onde não há prevenção, onde não há políticas públicas para adolescentes. Não existe isso no Brasil. Então, esse cansaço, Vladimir, você percebe que esse cansaço e essa opinião de bandido bom, bandido morto, você percebe que é em diversos setores da sociedade, que independe de classe social, nível de escolaridade? É uma percepção, né? Claro. Isso a gente encontra cotidianamente. Você está numa padaria e tem uma reportagem sobre uma violência e tem alguém reproduz e diz que tem que matar mesmo. Mas eu acho que é importante marcar que esse é só uma primeira camada dos linchamentos, entendeu? No filme a gente tenta investigar outras camadas para que a gente não faça uma divisão maniqueísta de que você tem um linchador e você tem pessoas que são contra o linchamento. O linchamento ele passa por camadas que afetam a todos. Basta você gritar, pega ladrão. Quando você grita, pega ladrão, você é chamado a agir, né? Você se desestabiliza, então você tem, a partir daí o que você vai fazer? E aí todos esses substratos vêm à tona, desde essas camadas mais simples, ninguém faz nada, então eu vou fazer, já que o Estado não faz nada, eu vou lá e faço, bandido bom é bandido morto, até camadas mais complexas. Enfim, a gente entrevistou psicólogos que falam desse vir-à-tona de um inconsciente, né, de várias repressões que estão ali acumuladas e que vêm... Naquele momento, é tipo um gatilho, Isso. né? Eu vou então interromper para a gente poder ver um pouquinho dessa história, né? A Primeira Pedra conta histórias reais de linchamentos que ocorreram em diversos locais do Brasil. O filme é uma produção do Canal Futura em parceria com a produtora Couro de Rato, que é vencedora da 8ª edição do Pitching Doc Futura, uma seleção que é promovida todos os anos com projetos que abordem temas de relevância social. Vamos assistir a um trecho agora. Foi acorrentado com um bicho, então você não está matando um ser vivo, você está matando um cara que não cumpriu as regras. Se ele não cumpriu as regras, se o Estado não faz nada, né? Então as pessoas fazem. Quando eu passei pelo bar, alguns segundos depois, um Fusca vermelho veio em alta direção, né, que era o Fusca do dono do bar, veio juntamente com seu filho, e nessas já tomei um soco, já fiquei meio desnorteado, aí me derrubaram no chão, o filho dele me derrubou no chão, aí o pai dele saiu na rua assim, gritou que tinham pegado o ladrão, e aí veio uma galera, sabe, muitos chutes nas costas e tudo mais, sabe, enforcamento e tal. Aí acho que quando eles cansaram de me bater, o dono do bar pediu pro filho dele buscar uma corrente e o facão. O pai pede pro filho ir buscar um facão, para você abater o bicho, entende? Tudo tá errado. E aí, né, eu achando que eu iria morrer nesse momento, né, com o cara vindo trazer o facão, já tinha apanhado pra caramba, já tava quase desmaiado. De repente os bombeiros aparecem e salvam minha vida, mano. Um dos bombeiros questionou se eu era professor mesmo e me pediu para dar uma aula de Revolução Francesa. Aí eu estava consciente, né? Eu queria falar, em nenhum momento me foi permitido o direito de fala, então aquele momento foi meu momento de falar mesmo, eu dei uma boa aula. Esse relato dele, assim, é claro que esse final, né, da Revolução Francesa, você acha até, assim, seria cômico se não fosse trágico, né, assim, e é um relato tão forte de uma pessoa, como que vocês, isso deve ter mudado até a vida de vocês que trabalharam nessa produção, né, vocês trabalharam ouvindo esses relatos e também ouvindo especialistas, psicólogos, conta um pouquinho pra gente. Sim, muda muito, né, você aprende muitas coisas, assim, que mais ficou é que mesmo essas pessoas quase terem sido mortas, outras perderam familiares, não tem uma vontade de vingança. Isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Não tem uma vontade de devolver a violência. As vítimas. Isso, ou parentes de vítimas, né? Interessante mesmo, né? Agora tem o trauma. O André, nessa sequência aí, ele vai continuar o depoimento dele e aí a dor vem e aflora. E esse teve sorte que não morreu, porque aquela moça em Santos... Sim. No Guarujá, né? Já que nas redes sociais já tiveram como uma pedófila, sequestradora de crianças, morreu e não tinha nada a ver, não era nada. Então é um perigo muito grande de você, as redes sociais constituem um perigo muito grande para isso, com os fake news, né? Esse aspecto talvez as redes sociais tenham amplificado o que antes era uma fofoca individual. O que vocês acham? Eu acho que as redes sociais hoje em dia é o amigo de todo mundo.
né? É o lugar que você pode falar o que você quiser, é o lugar que você pode desovar o que você quiser, né? Seus problemas, etc. E tal. Então, aquilo virou uma grande casa muito perigosa. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Onde você não tria as informações nem as notícias. Sim. A Ivone, ela é uma das personagens do documentário, né? Ela entra exatamente nesse capítulo de imagens de linchamento, de repercussão, né? Quando ela fez aquele auxílio naquele menor que estava amarrado pelo pescoço. É um caso bem emblemático, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que falar também. Não é um documentário que descobre casos, né? A gente vai atrás de casos que realmente são casos emblemáticos e que podem contribuir na discussão. Então não é um documentário de descoberta, mas de aprofundar coisas que já até saíram reportagens e a gente oferece uma investigação que tem um caminho que a gente considera que não é o de reportagem, que foi até uma coisa que o Canal Futura cobrou da gente. Falou, gente, vamos fazer um filme, não vamos fazer mais um trabalho informativo. E nesse capítulo de imagens de linchamento, uma coisa que a Ivone marcou na minha memória, a entrevista com a Ivone, é a vontade de conversar, sabe? Ela teve que sair do país, não sei se pode falar isso aqui. Não pode falar porque a incompreensão foi tão grande de um gesto humanitário que eu faria com qualquer pessoa que estivesse amarrada a um poste, não importa quem fosse, você ia, logicamente, dar uma ajuda, né? A incompreensão, o ódio foi tão grande contra aquele ato de humanidade que eu fiquei muito surpresa. E eu me lembro que quando tiraram a foto, eu falei, ai meu Deus, é a Candelária de novo, porque na Candelária eu já também tinha sofrido bastante perseguição por causa daqueles meninos. Então eu disse, olha, Deus me colocou aqui, eu pensei assim mesmo, Deus me colocou aqui por algum motivo. Então, vamos em frente. E a senhora precisou sair do país? Olha, foi realmente... Na Candelária não foi tanto porque não tinha internet. As redes sociais. Mas foi uma coisa muito pesada. Eu fiquei muito sentida com a sociedade brasileira e principalmente a sociedade do Rio de Janeiro. Chegou um momento que eu tive que sair do país, sim, para ver se eu conseguia salvar a minha vida. Um simples ato desse alavancou muito ódio, muito ódio. E os comentários nas redes sociais eram pesados? Os comentários eram horríveis, que eu que tinha que morrer, que a culpa era minha, que todos os menores que estavam nas ruas, a culpa era minha, que eu educava bandidos. Isso são aqueles chavões que a gente ouve todos os dias, né? E aquilo foi muito pesado, realmente foi. Eu até te interrompi, você ia começar a dizer quem que vocês escutaram além das histórias, né, os especialistas. Vocês escutaram também psicólogos? A gente entrevistou a Maria Rita Kel, que é uma psicóloga que faz uma abordagem sobre, além da questão do inconsciente que vem à tona, ela faz uma abordagem no filme que é bem sutil, que é fazer em nome do bem. Porque o linchamento ele tem isso, né? Esse ato de ir ali e eliminar essa pessoa do mundo porque você acha que essa pessoa não merece estar ali, você precisa puni-la, muitas vezes ela vem em nome do bem. Isso é uma contradição muito grande. Diz muito do que a gente está virando, do que a gente está se tornando, né? Então o filme ele tenta pegar essas contradições e levar ela, porque assim, a doutora Ivone foi ameaçada por ter ajudado uma pessoa. O professor André Ribeiro teve que dar uma aula para provar que não era um assaltante, porque senão ele ia ser morto. Ele tava com ações totalmente... A gente não espera nada disso. Eu quero trazer para a nossa conversa também o Marcos Fuchs. Ele é diretor da ONG Conectas Direitos Humanos. Marcos, você me escuta bem? Escuto bem, escuto muito bem. Muito obrigada por participar aqui com a gente. É muito legal a gente também ouvir alguém que trabalha diretamente na promoção dos direitos humanos. Eu queria começar te perguntando, a gente já bateu um papo aqui bastante interessante, você está ouvindo desde o início, né? Desde o início. Eu queria te ouvir, assim, na opinião de vocês, de onde que vem essa sede mesmo de fazer a justiça com as próprias mãos e não parar para pensar, avaliar a situação, simplesmente agir violentamente? Me parece que é um punitivismo barato. Aquele, como foi dito anteriormente, provavelmente o Brasil tem mais uma estatística desfavorável, que por dia nós temos um linchamento conforme esses estudos, conforme os e-mails aqui que falaram que receberam. Ou seja, aquela motivação de fazer justiça com as próprias mãos, que é totalmente equivocado. É um subdesenvolvimento cultural onde você tem um poder de polícia que tem que, eventualmente, prender essa pessoa, levar para uma delegacia de polícia, ser encaminhado para uma audiência de custódia e aí ser decidido. Não ser linchado num poste, como foi dito aqui, isso é desumano. Nós temos o linchamento moral também, quando fala que um casal aqui em São Paulo, um tempo atrás,
abusava de crianças quando levava essas crianças para a escola, dentro de uma perua escolar, e foi provado que era mentira. Acabou com a vida desse casal aqui em São Paulo, que moram aqui na Liberdade. Ou seja, é completamente desumano, é cruel, é covarde, é um ato que tem que ser apagado do cenário brasileiro. E Marcos, você acredita que essa questão da impunidade, né, da falta de uma crença de que a justiça vai ser feita, pode ser um dos gatilhos que levam essas pessoas a praticarem esses atos? Eu acho que hoje no Brasil você não tem mais a impunidade. Todo mundo hoje, a polícia prende muito mal, isso é uma outra questão, mas hoje todo mundo é conduzido a uma delegacia de polícia, todo mundo vai ser ouvido por um delegado, depois por um promotor e por um juiz, e a maioria das pessoas são encaminhadas para o centro de detenção provisória. Então nós não temos mais essa impunidade. A ideia de que a população pode pegar uma pessoa, bater, queimar, espancar na rua, é romana, é um negócio do século XVIII, isso não existe, é completamente ultrapassado. Nós não temos impunidade. Eu acompanho aqui todas as prisões que acontecem em São Paulo, em audiências de custódia, todo mundo está sendo preso, ou seja, essa sensação de impunidade está acabando. E então você acha que da onde que vem? As pessoas não têm essa informação, talvez, do que você acabou de falar? Olha, a impunidade já era, gente, isso aí é antigo. Talvez falta essa informação de que que os casos estão sendo acompanhados atualmente? Eu acho que existe, acho que tem uma raiva da população. Como foi dito aqui antes, a população tem raiva, quer acertar, quer machucar, quer dar um tapa na pessoa para, enfim, mostrar que pode ser violento também, porque a outra pessoa foi violenta. Isso está completamente equivocado. E acho que deve faltar essa informação. Hoje, se a polícia pega alguém cometendo qualquer ato infracional, ele vai ser conduzido para uma delegacia e vai ser preso. Entendo. E Marcos, na sua opinião, como que a gente pode começar a trabalhar, quais ações a gente deve começar a colocar em prática para justamente mudar esse aspecto da nossa sociedade? Talvez mais informação em relação a direitos humanos, essas informações que você trouxe agora, o que pode ser feito? Eu acho que precisa ter uma campanha de que você tem que proteger, num primeiro momento, aquele indivíduo que está sendo linchado. Você tem que impedir isso, você tem que chamar a polícia imediatamente. Eu acho, existem programas sensacionalistas na televisão brasileira, os vespertinos, e que fomentam esse ideal de bandido bom é bandido morto, quem não reagiu está vivo. Eu acho que isso tudo, você também tem que ter um freio em tudo isso para controlar, porque com a mídia social hoje, como foi dito aqui também, favorecendo essas atitudes covardes, desumanas, piora o quadro. Entendo. Marcos, a gente mostrou o site da Conectas, eu queria deixar essa indicação, né? Na Conectas vocês colocam bastante conteúdo em relação, lógico, aos direitos humanos, mas inclusive ações afirmativas, né? Para trazer informação para as pessoas que querem talvez mudar a sua sociedade, o seu núcleo ali, sua vizinhança, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que tudo isso começa com estudo, com lazer, com políticas públicas, com políticas sociais, com o governo, com prefeitura, trabalhando diretamente com aquela população menos favorecida, incentivando outras coisas que não sejam a delinquência. A pessoa, quando é linchada, é porque ele cometeu um ato, ele delinquiu em algum momento. É isso que nós temos que evitar. Acho que a gente tem que voltar lá para trás e incentivar cada vez mais lazer, esporte e cultura. Tá ótimo. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu agradeço. A senhora estava concordando aqui com o Marcos, né, doutora porque Ivani? O que as pessoas não sabem, talvez não leiam, não se interessam, vamos dizer, em 2015, 11.500 crianças e jovens entre 10 e 19 anos foram assassinadas no Brasil de diversas maneiras, né? Muitas linchadas e de maneiras horrorosas, né? Esse número só tem aumentado. Então, ano passado foram 70 mil assassinatos no Brasil, onde perto de 70% foi de crianças de 10 e jovens até 29 anos assassinados da mesma maneira. Então, é um genocídio, é uma limpeza étnica que está acontecendo no país, porque a maioria desses jovens são jovens negros de periferia, homens, muito poucas mulheres. Então, o que eu acho é que nós temos que pensar o porquê
que ano passado aumentou a apreensão de menores infratores no Rio de Janeiro em 1.200%. O que aconteceu com essas crianças entre 10, 11, 12, 13, 14 anos que foram para a marginalidade? Isso ninguém quer saber. Porque você vai dar um trabalho danado para entender. E se entender, vai ter que modificar a sua maneira de agir. Vai dar um trabalho para consertar, né? Perante a sociedade. Então, é isso que nós temos de perguntar. O porquê que isso está acontecendo? Por que esses meninos, esses jovens dessa idade estão indo à marginalidade e cometendo delitos vários, entendeu? Isso é que eu não entendo, que ninguém se pergunta. Uma coisa legal da fala da Ivone é que ela chama responsabilidade para a sociedade, né? O linchamento ela é uma violência que parte da sociedade, né? E ela não é do Estado. Existe muita violência que parte do Estado, mas essa é uma violência que parte da gente, parte da sociedade. E a Ivone, sempre quando eu escuto ela falar, ela chama responsabilidade para a sociedade, né? O que nós estamos fazendo para mudar esse quadro. Uma coisa que eu acho muito bacana deixar registrado aqui é que nos casos de linchamento sempre tem gente que tenta evitar. Sempre tem uma pessoa que vai lhe proteger. Quando você chega ao assassinato da pessoa, quando é o final do ritual do linchamento, geralmente é o queimar a pessoa, né? Algumas vezes a pessoa é queimada viva. É uma coisa que se repete em todas as regiões do país. O linchamento ele tem um protocolo, né? E ele acontece. Mas nesse linchar até a morte a pessoa, várias pessoas tentam intervir. Então a gente entrevistou a Mihaela Copello, que interveio numa tentativa de linchamento e se colocou de corpo presente, se arriscando. Não é que a gente esteja estimulando que as pessoas façam isso, mas ter ela no filme, ela representa essas pessoas que a gente encontrou em vários casos, não foi só o que ela... Que levanta essa bandeira de que todos têm direito a essa defesa, né? Na verdade, as pessoas agem no meio de uma violência de uma maneira caótica. Ela falou assim, eu levantei, eu vi que o menino realmente tinha furtado um celular e as pessoas estavam matando ele. E ela se colocou no meio das pessoas, se colocando em risco, e começou a dialogar. Então ela teve toda uma argumentação que ela tirou da cartola ali, falando, e se fosse a filha de vocês? É algo que já está na pessoa, eu acredito, né? Porque para ela, naquele momento de tanto estresse, ela agir dessa forma é algo que ela acredita muito, que ela coloca ali para fora, né? Da mesma forma que a gente vê uma pessoa que coloca para fora a raiva, a pessoa que cultiva esses sentimentos de justiça, ela também explode para esse lado também, né? Ela teve uma atitude, claro, de explosiva, mas pensada. Pensada, e ela dá o depoimento falando o seguinte, quanto mais eu argumentava, se fosse seu filho, vocês estão querendo matar ele justamente por conta de um celular, então aquilo que você condena neles, vocês estão reproduzindo. E aí ela falando isso, as pessoas pararam e refletiram. Ela fala que algumas pessoas mudaram de lado, outras pessoas que estavam fora vieram... Na mesma hora. Se formou uma barreira e essa pessoa não foi linchada. Você sabe que eu fiz uma pesquisa nos últimos 6 meses do número de assassinatos de gente baleada, de gente morta, ferida e tal. Qual foi o motivo desses linchamentos ou tal? O celular. Todos. Não é roubo dinheiro. De celular. Roubo de celular. Não é dinheiro, não é carteira, não é nada. É o celular. Eu acho que nós devíamos começar a pensar sobre isso. A nossa relação com esses equipamentos, talvez, nossa relação com esses equipamentos está uma coisa horrorosa. Então, olha, 90% dos casos, o delito aconteceu com morte ou com ferimentos por causa de um aparelho celular. É inacreditável. É inacreditável, não é? E claro, eu fiz essa pesquisa, eu fiquei pesquisando, sabe? Porque eu achei que a coisa estava ficando de tal monta que eu disse, mas por que eu tenho que analisar isso? Não cheguei a nenhuma conclusão ainda não. Vou chegar, né? Porque tem aí outras coisas por trás do roubo desse celular, né? Receptador, uma série de coisas que a sociedade não está tomando conta disso. Mas, enfim, o que acontece é que nós estamos matando. E nós somos o maior país do mundo que mata jovens, segundo a Unicef. Olha só, gente, é incrível como é que quando a gente tem entrevistados assim tão interessantes, o tempo simplesmente desaparece. A gente já está bem no finalzinho da nossa conversa, mas eu quero muito agradecer. E eu não gostaria de terminar o programa sem mostrar pelo menos o site do Projeto Herê. Tá ótimo. Se você quiser ajudar de alguma forma, o projeto é muito bacana, atende crianças que têm problemas de aprendizagem, Os meus meninos, nenhum está nas ruas. Ai, olha que legal. projetoherê.org.br. E também convidar você para assistir o Primeira Pedra, né? A gente tem a data de exibição, vai entrar na nossa programação no dia 28 de maio, às 10h30 da noite. E sexta-feira, dia 25, tem uma pré-estreia no Cinema Odeon. Tá todo mundo convidado? Todo mundo, entrada franca, só chegar e assistir. Cine Odeon, aqui no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Tá convidado 25 de maio às 7. Isso. Então tá ótimo. A você de casa também quero agradecer a sua companhia aqui com a gente. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o Futura Play. Um beijo e até a próxima.